E aí, gente do canal Val Vida no Interior, boa tarde, bom dia, vamos pro vídeo. Então, gente linda, maravilhosa do meu canal, eu estou com edição nova, espero muito que vocês gostem. Então, gente, hoje eu vou estar abordando um tema muito importante, que é falar sobre a epilepsia. Por esse motivo, eu estou com essa blusa roxa que representa a epilepsia. Então, gente, espero que vocês gostem. Então, gente, eu vou estar lendo para vocês aqui o meu diagnóstico. Conclusão: exame eletrocefalográfico com surtos irritativos temporo parietais de predomínio à esquerda. Ou seja, eu sou diagnosticada com epilepsia no lado esquerdo cefálico do meu cérebro. O que acontece? O meu cérebro, ele não reage normalmente como o cérebro normal. Ele é um pouquinho mais lento. Então, por esses motivos, né, as linhas que ocorrem mais lentas, atrás do meu pescoço, tem uma veinha que ela se solta e quando encosta nas outras veinhas, ocorre um choque térmico, causando a convulsão. Então, gente, o que é epilepsia? Vou estar lendo aqui para vocês. É uma infecção que se manifesta por crises de perda da consciência acompanhadas de convulsões que surgem em intervalos de tempos. Pode acontecer por um resultado de um distúrbio genético ou uma lesão cerebral adquirida como trauma ou acidente vascular cerebral genético ou uma lesão cerebral adquirida como traumatismo ou acidente vascular cerebral. Então, gente, no meu caso, começou na minha adolescência com perdas de consciência. E foi muito difícil lidar na minha família, né? Porque eles não entendiam, eles não sabiam o que estava acontecendo comigo, né? E os meus primeiros sintomas foram esses. Eu perdi a memória e eu saía de casa, né? Eu ia para lugares que eu não sabia, saía sem destino. Aí depois que eu perdia o raciocínio, a consciência, aí eu convulsionava, né? E depois, assim, na época, não se falava muito da epilepsia, né? Não se falava muito. Então, minha mãe, ela sofria, porque ela não sabia o que era aquilo que estava acontecendo comigo. E também eu não sabia o que era. Então, por esse motivo, eu sofri muito. Quero falar para vocês também uma parte que eu sofri muito. Foi com o preconceito. E o preconceito dentro da minha casa. É uma parte que me emociona muito eu falar, que me marcou muito. Eu não guardo mágoas, né? Porque eles não sabiam o que acontecia, né? Mas por esses motivos que eu perdi a consciência, não fazia coisa com coisa, tinha alguns dos meus irmãos que me chamavam de louca. Então eu cresci assim, me chamava de louca, de doida, e tipo essas coisas assim. Então eu fiquei com esse trauma na minha cabeça. Sofri também preconceito dentro da igreja, né? Eu sou evangélica. E dentro da igreja eu sofri muito preconceito também. Por quê? Pessoas leigas que não sabiam o assunto, né? Elas me apontavam e diziam que eu estava endemoniada, era se manifestando, né? Mas eu acreditava que não era aquilo, que tinha algo ali diferente. E eu sempre pedi a Deus que o Senhor me mostrasse o que era aquilo que se passava comigo, porque era algo tenebroso, era algo horrível de se lidar. E o pior lidar não era com a situação, porque a convulsão, no momento que você está convulsionando, você não sente nada, você não lembra de nada. O difícil é anteriormente e depois. Mas no ato, você não sente nada, você não lembra de nada. Só que eu quero dizer para vocês, quem é portador da epilepsia, ele sabe quando vai dar as crises. A gente tem um alerta de 2 a 5 minutinhos antes da perca de consciência. Então, o preconceito, por eu passar por muito preconceito, às vezes quando eu sentia que eu ia ter as crises, eu não contava, eu não falava para ninguém. E por eu não falar, eu me machuquei muito, me machucava muito. E
eu quero dizer uma experiência, né? Uma experiência muito forte, que foi uma das que marcou muito, que o Senhor me deu uma oportunidade de vida. E nesse dia que eu estava trabalhando na casa, deu uma crise em mim, né? De perca de consciência. Eu não cheguei a convulsionar, mas eu perdi a consciência. Então, gente, tem um dia que ficou muito marcado, que foi onde o Senhor me deu uma oportunidade de viver, e por isso eu estou aqui hoje. Eu glorifico muito ao meu Deus. Porque eu estava trabalhando em um condomínio, meu esposo também trabalhava, meu irmão. E nesse dia eu perdi a minha consciência. E nessa casa tem uma piscina enorme. E eu comecei a andar, dando passos, eu fui até a beira da piscina. Só que o Deus a quem eu sirvo, ele incomodou meu esposo que estava no outro lado, cortando o jardim. E ele disse que escutou uma voz dizendo, vai lá onde está a Valdejane, vai lá onde está ela. E ele correu e ele foi lá. Quando ele chegou, eu estava a um passo já de entrar dentro da piscina. E vocês já sabem, né, se eu tivesse entrado ali na piscina inconsciente, tinha vindo a óbito, né, porque já perdemos um grande amigo nosso, que trabalhava no outro condomínio, e ele convulsionou quando ele estava limpando a piscina, e ele perdeu a vida. Nós sofremos muito, a família sofreu muito. E depois o Senhor me deu essa oportunidade. Então, eu sou muito grata a Deus. Na igreja, meus pastores, na época, eles diziam que eu estava no pecado, estava fazendo alguma coisa. Porque eles não entendiam o caso, né? E nem nunca sequer disseram assim, não, irmã, isso é uma doença que você tem, uma epilepsia, precisa ser tratada, precisa ser diagnosticada, procurar um tratamento. Eu sofri muito nessa parte da igreja, mas a minha fé era muito grande. E sempre que eu tinha as crises, que eu me machucava, né? Quando eu me acordava, eu sempre falava, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, minha autoestima sempre foi lá em cima. Tinha os meus altos e baixos, momento de ficar triste, mas a minha alegria sempre vinha do Senhor. E eu sempre batia o pé e dizia assim, não, eu não sou endemoniada. Eu sou curada em nome de Jesus. E sempre eu acreditei que eu não era aquilo que as pessoas falavam, louca, doida, que eu não era. E eu tive que enfrentar tudo isso. Passando esse tempo, eu vim para Paraíba. Aí eu tive uma crise muito forte também, aonde eu caí no banheiro. Eu sabia que ia dar, porque a gente sente, né? Mas como eu disse, por vergonha de chamar, eu quis ficar no meu canto, não, eu caí. E o Senhor me deu outro grande livramento, porque podia ter machucado a cabeça no coisa do banheiro ali e ter cortado a minha cabeça. Mas eu caí e ficou assim, ó. Isso aqui ficou horrível, gente. Eu não podia me levantar e meus filhos sempre esteve em minha volta, né? Sempre que eu saio assim, isso até hoje eles ficam em alerta, me vigiando, porque eles têm medo que possa acontecer. E nesse dia, meu filho mais novo, de 9 anos, ele correu, chamou o pai dele, que estava no trabalho, e ele veio correndo e me socorreu. Então, gente, aí agora eu quero falar da minha aceitação. A minha aceitação, né, veio com uma revolta, né? Eu me revoltei contra aquele problema, contra aquela situação, e não aceitei mais. Então eu disse, a partir de hoje eu vou procurar ajuda. A aceitação, ela é muito importante. Você se aceitar que você tem um problema e que você precisa ser tratado. Você tem um Deus que é um Deus do impossível, e ele deixou a medicina. Aquilo que for para Deus curar, ele vai curar. Aquilo que for para você se tratar, você vai se tratar. Procurar uma ajuda especialista, né? E foi onde eu fui procurar. Eu disse, a partir de hoje eu vou em busca de ajuda. E eu fui na minha neurologista, né? Fiz todo o exame, onde foi diagnosticado, que eu mostrei para vocês, que é esse exame aqui, né? E também não esquecendo que na minha família também eu tenho um irmão, que ele também tem epilepsia também, ele é portador da epilepsia também. O caso dele já é um pouco diferente do meu, ele demora mais tempo convulsionando que eu, depois que fui diagnosticada, né, isso aqui, minha gente, são as linhas do meu cérebro, viu, gente? Como é lentinha, tem partes que nem...
irritada, tá vendo? Ó, essas aqui, ó. Olha essas aqui, ó. Bem lentas, ó. Vendo? Bem lentinhas, tá vendo, gente? Ó. Quase todas. Então, gente, quando eu fui, o médico brigou muito comigo. Muito mesmo, mas foi pro meu bem, né? Porque era pra mim estar me tratando há muito tempo. Por esse motivo, a minha situação, ela piorou, né? Porque eu não estava tomando nenhum remédio, não estava tendo nenhuma precaução. Então, gente, eu aconselho a você que tem um filho, ou você mesmo tem alguns sintomas, que procure imediatamente o médico. Enquanto diagnosticado precocemente, é melhor, né? É melhor para você fazer o tratamento adequado. Vem uma parte difícil também no meu tratamento. Não foi nada fácil para mim, minha gente. Comecei a tomar a minha primeira medicação. O que aconteceu? O organismo não aceitou a medicação. Voltei e troquei a medicação para a segunda medicação. Meu organismo também não aceitou. Então, fui para a última opção de uma medicação mais forte, terceira medicação. Nessa última medicação, foi um período muito difícil da minha vida, onde meu corpo começou a paralisar. Não estava conseguindo nem mais andar, nem levantar, nem me movimentar. Então, estava servindo para epilepsia, essa terceira medicação, mas estava atacando outras partes do meu corpo, estava sendo paralisada, porque as convulsões realmente não estavam dando mais, estavam controladas, mas estava paralisando outras partes do meu corpo. E meu filho de 9 anos era quem me ajudava, me levantava, me levava para o banheiro, porque eu não conseguia mais andar. Aí foi quando eu tive que parar urgentemente a medicação, porque senão eu tinha ficado paralítica. Eu voltei no neurologista de novo, e o que acontece? Ele disse, a medicação está servindo, mas o seu organismo ele não aceita essa medicação, não aceita a medicação. E o que acontece? Você vai tomar remédio de manipulação de farmácia ou remédio caseiro. Depois eu vou falar da parte do remédio, mas antes disso eu quero falar da parte que desde criança assim, não podia tomar nenhuma medicação porque minha pressão baixava e eu ficava tipo dopada. E até hoje é assim, eu não posso tomar tipo um Dofrex, uma dipirona, porque eu fico dopada. Só que eu não sabia que o meu organismo ele não aceita remédios, ele não aceita, não é toda a medicação que eu posso tomar. Tem alguns que eu ainda consigo tomar, que é um Buscopan, um paracetamol que é mais leve, mas outras medicações mais fortes eu não posso tomar, que eu fico dopadinha. Então, eu fiquei muito triste porque eu não pude ficar tomando a medicação controlada. Agora eu vou falar da medicação que eu tomo para vocês. A medicação que eu tomo e que tem me servido muito, tem me ajudado muito, vocês vão ficar bobo de saber. Então, gente, tinha no quintal da minha mãe, que é o capim-limão, que aqui chama de capim-são. Então, é essa medicação que eu tomo controlado. Eu tomo ou na parte da manhã, em jejum. Quando eu não quero tomar na parte da manhã em jejum, eu tomo à noite. Como eu tenho pressão baixa, me dá muito sono. Mas a medicação justamente é para isso, fazer com que você durma, né? O neurologista sempre nos ensina, né? Nos aconselha a dormir bastante, porque quando dormimos, nosso cérebro ele descansa, né? Nos ajuda muito. Então, já vai fazer, desde que eu comecei a tomar essa medicação, já vai fazer 2 anos, eu não tive mais nenhuma convulsão. Também a epilepsia é assim, você não convulsiona direto. Então, gente, é muito importante quando você estiver sentindo, você falar. Quais eram os sintomas assim que eu sentia? O sintoma, minha gente, que eu sinto quando vai dar é esse, é calafrios. O coração acelera, esse é o meu caso, o meu coração acelera e eu já sei, fico suando frio. Então, nesse tempo aí, eu tomei uma decisão de contar.
né? E toda vez que eu comecei a sentir que ia dar, eu corria, chegava na minha cunhada, eu tô sentindo que vai dar uma crise. E sentia muita sede. Então ela corria, já me levava para a cama e ali eu convulsionava. Vou falar um pouquinho do momento da convulsão. O momento da convulsão é um momento muito triste para a família, para aqueles que estão em nossa volta, ver aquela situação. Mas importante você segurar a cabecinha da pessoa, colocar de lado, minha gente, assim, para que aquela gente que põe aquela baba para fora, aquela secreção, ela não engula. Gente, pelo amor de Deus, nada de, enfim, colocar dedo, garfo na boca, não pode, porque machuca a língua. Isso é mito, isso não existe. Segura a cabeça de ladinho, segura as mãos para não se machucar e pode deixar convulsionar, porque ela vai convulsionar mesmo, mas vai passar. Então, gente, e deixar a crise, porque ela tem que acontecer, né? Porque a veia tá solta e vai causar aquele choque ali. E você saber que aquilo vai passar, é doloroso para quem está assistindo, é doloroso, mas não se desespere porque vai passar. Se a crise passar de 5 a 10 minutos, aí você leva para o pronto-socorro. Se não, você vai ficar de repouso. Depois acordou, é vida normal que segue. É considerado não é considerado nenhuma doença, epilepsia. É uma vida normal. O que acontece na epilepsia é que a gente sofre muito é o preconceito, entendeu? E depois quando eu tenho as convulsões, a parte mais difícil para mim eu fico com uns pensamentos estranhos. Pode estar aquele dia lindo de sol, mas eu vejo tudo nublado. Eu fico uns 3 dias sem conseguir se alimentar, né? Porque mexe com a língua, com a saliva. Então eu fico uns 3 dias sem conseguir me alimentar. Aí eu tenho que comer uma sopinha ou um miojo, alguma coisa líquida. Tira todo o meu apetite. Esse é no meu caso. Meu caso, gente. Tem outros casos outras experiências que já são diferentes. Então, gente, se você tem esse problema e você tem vergonha, se você tem essa enfermidade, né? Não tenha vergonha. Eu espero estar ajudando vocês com esse vídeo. Você vai procurar lá no YouTube, no Instagram, tem o Papo Reto, onde eu aprendi muitas experiências. Hoje em dia já tem cirurgia para epilepsia, para quem sentir vontade de fazer a cirurgia. Eu não tenho vontade de fazer essa cirurgia, né? Eu estou me adaptando bem com esses remédios caseiros. Eu não posso deixar de falar aqui, né? Que a epilepsia, ela passa tempos e tempos sem dar as crises. Eu já cheguei a ficar 4 anos sem ter nenhuma crise. Mas também quando ela está no foco, na manifestação, ela fica dando semanas, uma atrás da outra, porque ela está no foco da manifestação. Isso é epilepsia. O que me ajudou muito, gente, foi a minha fé com Deus. Quando muito me apontava, não me ajudava, né? Às vezes não é nem por maldade. Mas da mesma forma que tinha as pessoas que me apontavam, que me criticavam, me ajudavam, teve muitas pessoas que foi o meu suporte. Meu esposo, ele sempre falava que você tem epilepsia, você tem epilepsia. Meu esposo sempre falava. Meu esposo e os meus filhos que estavam à minha volta foi o meu maior suporte. Porque sempre meu esposo estava ali, eu ficava triste, mal ele me abraçava, ele me beijava. Ele falava, Fia, vai passar, eu estou aqui do seu lado. Meus filhos também sempre esteve presente. Teve minha mãe também, um momento da minha vida que minha mãe esteve muito do meu lado, né? Só que minha mãe sofria muito e depois que dava crise assim, dela me acalmar, eu que tinha que acalmar ela. Mãe, calma, mãe, já passou, sabe? Porque a mãe é mãe, ela sofre muito. Minha cunhada Tati, muito, ela me ajudou muito. Foi nas últimas crises, eu sempre contava a ela, Tati, eu acho que vai dar, tô sentindo. E eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele me livrou. Uma vez queria dar dentro da igreja. E eu pedi a Deus, Senhor, me guarde, não permita, Senhor. Não permita que aconteça isso aqui dentro da igreja. Não por vergonha, que hoje eu não tenho vergonha. Se caso acontecer, que eu creio que não vai acontecer, mas a gente sempre tem que falar assim. Mas eu não me envergonho. Mas pelo preconceito das pessoas, né? Já ia falar logo, ela está endemoniada, as pessoas leigas que não conhecem do assunto. E elas apontam, criticam mesmo. Não está se importando com a dor. Tem pessoas que não se importam com as dores de outras, né? Mas o meu Deus a minha fé em Deus foi o essencial para
Também agradeço também os meus irmãos que me ajudaram muito, né? Me ajudaram alguns sentimentalmente, financeiramente, né? Para fazer exames, com medicação. Então, eu agradeço a cada um deles, né? No momentos que eu sofri preconceito por eles não entenderem, não saber do assunto, que isso fique bem claro. Mas eles tiveram momentos em que eles sempre me deram suporte, que eles sempre me ajudaram. Então, a família é a base de tudo mesmo, é essencial. Então, hoje eu estou feliz porque eu sei lidar com a situação, posso ajudar outras pessoas. E hoje eu entendo, porque eu tive que passar por isso. Porque às vezes as pessoas chamam a gente de fraco, né? Você é fraco, você é isso, você é aquilo, não sabendo que não é qualquer uma pessoa que tem o suporte para passar por uma situação dessa, cair e depois levantar firme e forte, né? Com aquela autoestima lá em cima, eu sou curada, Jesus está comigo, sabe? Eu sempre fui assim, mesmo tendo aquele sentimento, aqueles sintomas depois, mas eu sempre estava ali, Deus está comigo, sabe? A minha fé sempre foi assim, e eu me considero sim uma guerreira muito forte, porque quem me sustenta é Deus. Então, gente, e também eu nunca deixei a minha fé se abalar por conta de palavras, de críticas, de preconceitos, e também deixar bem claro, da mesma forma que teve também na igreja, irmãos que não me ajudaram, me criticaram, me apontaram, teve os irmãos também que me ajudaram, que me apoiaram, que me incentivaram. Isso é muito importante falar. E isso faz parte da vida também, né, minha gente? Sempre vai ter aquele que não vai querer ajudar, mas sempre Deus vai levantar aquele para lhe ajudar. Eu agradeço também a todos os meus novos inscritos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Para você que não é inscrito, se inscreve, compartilha. Não esquece de ativar o sininho para você estar recebendo as notificações.